Olá pessoal, professor Hélio Damasio aqui falando, Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde. Essa é mais uma aula aqui do canal no qual a gente fala sobre gestão de recursos hídricos, sobre hidrologia, também sobre saneamento, mais especificamente tratamento de águas residuárias, qualidade de águas naturais também. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos instrumentos, na verdade todos são importantes, né? Mas esse também é um instrumento de suma importância, que é a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Tá? Então a gente tem alguns vídeos aqui no canal, na verdade contemplando todos os instrumentos. Nós temos vídeo falando sobre enquadramento, nós temos vídeo a respeito de outorga, agora sobre cobrança, nós temos vídeo também falando do plano de recursos hídricos e a própria política nacional em si. Então, seguindo essa sequência, hoje nós falaremos sobre cobrança. Tá? Logo na capa a gente tem, né, uma figura aqui fazendo alusão ao processo de cobrança, né? Cobrança em termos econômicos mesmo, são valores a serem cobrados pelo uso do recurso hídrico. Se um determinado usuário, né, que pediu uma outorga, por exemplo, ele em algumas bacias hidrográficas vai ser cobrado um determinado valor. E aí a gente vai aprender aqui hoje, né, vamos fazer pelo menos uma leitura superficial de quais casos, né, os recursos hídricos podem ser cobrados e o que se faz com esse dinheiro, tá? Já adiantando, o dinheiro ele não é destinado ao governo para ser investido em outras áreas a não ser os próprios recursos hídricos. O dinheiro é utilizado pelos órgãos de gestão de recursos hídricos para serem aplicados na bacia hidrográfica em ações voltadas a recursos hídricos, tá? Então é um retorno direto, né? Você utiliza o recurso hídrico, esse dinheiro arrecadado na cobrança ele vai ser aplicado novamente nas ações de preservação, conservação e manutenção da qualidade hídrica numa bacia hidrográfica, naquela mesma bacia hidrográfica em que ele foi arrecadado, tá? É importante salientar isso. A gente não pega o recurso aqui da bacia do Paranaíba e aplica lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Não, né? O recurso ele é destinado na bacia hidrográfica no qual ele foi arrecadado, tá bom? Então esse é basicamente o objetivo da nossa aula de hoje, sempre trazendo alusão à Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9433 de 97, lei federal. Lá no artigo 19 fala o seguinte: cobrança pelo uso dos recursos hídricos, tá? Ela tem mais ou menos três objetivos, né? O primeiro objetivo é reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu valor, né? Muita gente, pela água, de fato, as tarifas de água serem muito baratas, né? A tarifa que você paga à companhia de saneamento, principalmente aqui em Goiás, né, Saneago, como a água é muito barata, as pessoas acabam utilizando de maneira, né, indevida. Não tem necessidade, às vezes, de lavar o carro todo dia, as pessoas utilizam, não tem necessidade de lavar a calçada com um esguicho d'água, né? Tem gente que pega a mangueirinha lá e vai levando folha por folha, né? Até lavar toda a calçada. Então, de fato, os recursos hídricos dos usuários, né? As indústrias da mesma forma, né? As indústrias fazem captações astronômicas de água, a irrigação também, sendo que os seus processos de uso poderiam ser mais otimizados, tá? A indústria precisa de água, a irrigação precisa de água, todo mundo precisa de água, porém os usos, né, a racionalidade podia ser bem melhor, né? Poderia se investir melhores em tecnologias que gastassem menos água, né, que tivessem o consumo menor de água. E aí, então, o primeiro princípio, né, da cobrança aqui é: a partir do momento que se reconhece a água como um bem, né, um bem econômico, a gente pode conferir um valor a ela e aí cair no item segundo, que é incentivar o uso racional. Tá? De vários instrumentos de gestão ambiental, né, existem vários instrumentos. Um deles chama comando-controle, em que o órgão que está acima, né, por exemplo, nível federal, ou nível estadual, ou nível até mesmo municipal, ele desenvolve uma lei e aí todo mundo que está abaixo tem que executar essa lei, né, tem que cumprir essa lei. Então chama-se comando quem está em cima, controle quem está embaixo. É uma das ferramentas de gestão ambiental. Mas uma delas, uma das mais importantes, mais efetivas, é a ferramenta econômica. Tá? Quando você começa a cobrar por alguma coisa, teoricamente as pessoas passam a racionalizar um pouco mais aquele uso. Então, se a água, né, o uso da água começar a ser cobrado,
as pessoas vão fazer um uso mais racional, tá? Vão utilizar a água com mais consciência. Então, esse é um dos objetivos, ligando o inciso 1 com o inciso 2, é basicamente isso. Uma vez que se reconhece o valor da água, a gente pode incentivar a racionalização, porque infelizmente é assim. O comando controle às vezes não funciona, né? Às vezes a ferramenta de educação ambiental também não funciona, e aí o que funciona melhor é o instrumento econômico, tá? A grande maioria das vezes o que mais funciona é o instrumento econômico dentro da gestão ambiental e também, no caso, gestão de recursos hídricos. Valorando a água, tarifando, né? Na verdade não é a tarifa, mas cobrando pelo uso da água, o consumo teoricamente vai ser mais racional, menos desperdício, tá? E aí o terceiro inciso nos diz o quê? Esses recursos, né, como já falamos lá no início da aula de hoje, os recursos obtidos pela cobrança, né, pelos usos da água, vão ser direcionados a programas, tá? Financiar programas dentro da bacia hidrográfica, aqueles que estão contemplados no plano de recurso hídrico. Então aquele instrumento que a gente já viu, plano de recursos hídricos, eles vai estar lá tudo escrito, ó. A gente precisa desse programa, desse programa, desse programa para atingir essa e essa meta. Então a gente tem as metas, tem os programas para atingir as metas e aí a gente precisa de recurso, tá? E aí precisando de recurso é a partir da cobrança que se faz a obtenção desses financiamentos, tá bom? Aí no artigo 20 diz: serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeito à outorga. Tá? Então vocês voltem lá na aula sobre outorga, né? Tudo que precisa de outorga. O que precisa de outorga, professor? Captar água do rio, precisa de outorga. Lançar esgoto no rio, precisa de outorga. Fazer uma derivaçãozinha, né? Um rego d'água lá, né? Dependendo da vazão, precisa de outorga. Então todos os usos sujeitos à outorga não estão previstos para serem cobrados de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Com exceção dos barramentos para fins não hidroelétricos. Por exemplo, aquele barramentozinho que você faz lá numa propriedade rural, para fins, né, de harmonia paisagística, né, de ser só um embelezamento lá bonitinho, ou para alguém andar de jet ski e tudo mais. Porque ali você não tem o uso nem consultivo, né, você não está retirando água, e nem tem o uso qualitativo, você não está interferindo na qualidade, não está lançando esgoto. Então, de forma geral, o que está sujeito à cobrança são os usos consultivos, que consomem água, retira água do rio, e os usos qualitativos, quando você lança esgoto no corpo hídrico, tá? E aí a questão dos barramentos, se for aquele barramento que não tem fim de gerar eletricidade, eles estão isentos de cobrança. Por outro lado, aqueles grandes barramentos, né, a represa, por exemplo, lá de Itaipu, né, um dos maiores do mundo, elas têm fins hidroelétricos e aí a cobrança pelo uso da água ela é regida por outra lei. Tá? Então tem uma outra lei federal que estabelece como que os municípios, como que a União, o Estado, ele vai receber aquele recurso a partir da finalidade hidroelétrica. Tá? Então aqui as hidrelétricas, os barramentos não estão inclusos dentro da cobrança pelo uso do recurso hídrico. Tá? Setor hidroelétrico é outra lei, é outra tarifa, outra história. Né? Pequenas barragens para fins não hidrelétricos não estão inclusos. Por outro lado, todos os outros usos, né, de acordo que estão sujeitos à outorga, vão ser cobrados. E aí, né, no artigo 22 diz que os valores arrecadados com a cobrança serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados. Foi aquilo que eu falei. Se estamos cobrando na bacia do Paranaíba, na bacia do Meia Ponte, na bacia do Rio dos Bois, esses recursos vão ser aplicados nessas respectivas bacias hidrográficas. Não vamos pegar o dinheiro daqui e levar para outro município, né, de outra bacia hidrográfica no norte, nordeste ou sul, sudeste do país, não. Vai ser gerado o recurso aqui, vai ser aplicado aqui. Mas aplicado aonde? No desenvolvimento de estudos, programas, projetos e obras inclusos dentro do plano de recurso hídrico. Então, quando nós tivemos a aula sobre recurso hídrico, né? Desculpe, sobre plano de recurso hídrico, né? Nós falamos das etapas, falamos do diagnóstico, do prognóstico e principalmente, mais importante, sobre as metas a serem alcançadas a médio, curto e longo prazo e os programas a serem desenvolvidos. Esses programas às vezes precisam de milhões, precisa lá de 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão, 500 mil reais para serem desenvolvidos. Estudos de mesma forma,
tá? Melhorar a rede de monitoramento hidrológico de uma bacia hidrográfica, por exemplo, fazer programas de recuperação de áreas degradadas, seja áreas degradadas por lixão, seja áreas degradadas por atividades agropastoris, né, como em voltas das nascentes, fazer projetos e obras de saneamento em determinadas regiões, cidades que não têm muitos recursos. Então, assim, arrecadar dinheiro para desenvolver estudos, programas, projetos, obras, né, que vão trazer melhorias para a qualidade hídrica daquela bacia hidrográfica onde foi arrecadado. Mas tudo isso deve estar lá dentro do plano, tá? Eu não posso pegar um recurso e destinar aquilo que não está dentro do plano de recurso hídrico, tá? E aí, segundo item, segundo inciso aqui, corresponde ao pagamento de despesas, tá? Porque tem-se despesa, nós vamos ver, né, na aula sobre Comitê de Bacia Hidrográfica, que o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos ele é composto pela ANA, né, nível federal, pelo Conselho Estadual, né, Conselho Federal de Recurso Hídrico, né, Conselho Nacional de Recurso Hídrico, também nível federal, aí temos os órgãos estaduais, e chegamos até a Agência de Águas e também o Comitê de Bacia Hidrográfica, né? E aí, justamente no comitê, junto a todos esses órgãos, existe a necessidade de algum recurso, tá? A gente precisa lá, por exemplo, pagar algumas despesas de locomoção para o comitê fazer reunião, para o comitê participar de algum evento em nível nacional, né, de comitês de bacias hidrográficas. Então, existem algumas despesas administrativas desses órgãos que são gastas com recurso também da cobrança. Tá? Então, basicamente, a cobrança ela é destinada a desenvolver estudos, programas, projetos, obras na bacia hidrográfica e algumas despesas administrativas, né, dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Recurso Hídrico, Comitê, Agência de Águas, né, Conselho Estadual, Conselho Federal, né, e outros órgãos componentes do sistema que a gente vai ver lá na próxima aula, na aula sobre Comitê de Bacia Hidrográfica. Tá? E então, falando de recursos, tá? Falando dos recursos econômicos a partir dos recursos financeiros. Hoje é importante a gente salientar, né, que a cobrança pela água que vocês já pagam, né, a grande maioria das pessoas já pagam hoje, é apenas pela captação, tratamento e abastecimento. Eu falo apenas porque muitos municípios, muitas bacias hidrográficas ainda não cobram pelo recurso hídrico. Tá? Não cobram pelo recurso hídrico. Geralmente, né, a grande maioria das pessoas pagam pela captação, tratamento e abastecimento. Se você pegar a sua continha de água, né, de energia também, mas no caso aqui é água, né? Pega a sua conta de água lá, né? Se é uma categoria residencial, você vai pagar mais ou menos uma tarifa dessa. Isso aqui está desatualizado, aqui tem uns 4, 5 anos que eu coletei essa tabelinha, né? Mas só serve para a gente ter uma referência básica. Tá? Hoje os valores são bem maiores do que esse. A água que chega na sua casa, na torneira, você abre ela lá, toma um banho e tudo mais, você vai estar pagando, né, por esses valores aqui, ó. Se você consome, por exemplo, aqui é para sanear água em Goiás, se você consome de 1 a 10 metros cúbicos por mês, você vai estar pagando R$ 2 mais ou menos pela água. Tá? Você vai pagar mais ou menos R$ 2 por cada metro cúbico de água. Ou seja, cada caixa d'água de 1.000 litros você vai pagar R$ 2 do que você está utilizando. E para o esgoto, né, você precisa também pagar pela coleta, afastamento e tratamento de esgoto, paga ali mais R$ 2. Então, somando ali água e somando esgoto, vai dar mais ou menos R$ 4 ali utilizados. Gastos, né, em termos de água ali na sua casa, água e esgoto. Tá? Só que isso daí, pessoal, essas são tarifas. Tá? São tarifas obtidas pela companhia de saneamento para pegar a água lá no manancial hídrico, para levar até a estação de tratamento, para tratar essa água e para distribuir na casa de vocês. Depois que gerou esgoto, pega o esgoto, coleta, afasta, trata e lança no rio. Então todo esse processo feito pela companhia de saneamento, ela, como já mostramos aqui, ó, a cada 1.000 litros, né, cada caixa d'água de água e esgoto, você vai pagar mais ou menos R$ 4, tá, para cada 1.000 litros de água. Então essa é uma tarifa de saneamento.
Então veja aqui, ó, nas tarifas de saneamento você só paga pela coleta e tratamento da água e esgoto, não pelo recurso hídrico. Então o que você paga hoje é basicamente isso: captar, tratar e abastecer a cidade e também o sistema de esgotamento. Agora, a cobrança pelo recurso hídrico, tá? Pelos recursos hídricos previstos, né, na política nacional, é uma outra cobrança, tá? Não é um imposto, né? Se você for realmente olhar o significado da palavra imposto, o significado da palavra tarifa, a gente vai ver que a cobrança pelos recursos hídricos não se enquadra nem como um imposto, porque não é um imposto, não é uma tarifa, né? A gente chama assim de uma remuneração pelo uso de um bem público. Tá? Então, na verdade, cobrança pelo recurso hídrico não é um imposto, não é uma tarifa. É apenas uma remuneração por aquele uso. Tá? Então é importante só deixar isso destacado. Essa informação aqui é o que os órgãos de gestão de recursos hídricos nos trazem, né? Política Nacional de Recurso Hídrico traz isso também. Então a gente só é importante deixar isso bem apresentado, explícito para vocês, tá bom? Então, falando de cobrança ali em nível federal, nós temos algumas bacias hidrográficas que já fazem a cobrança, tá? Por exemplo, o que está em azul mais escuro já faz a cobrança. Então, por exemplo, bacia hidrográfica do Paranaíba, que envolve Minas e Goiás, já faz cobrança. Então, se você vai retirar água ali do rio Paranaíba, você vai pagar já um determinado valor, né, uma determinada quantidade pelo uso daquele recurso hídrico. O São Francisco também, tá? São Francisco aqui que pega lá Minas, Bahia e outros estados do Nordeste. A gente tem também lá Bacia do Rio Doce, o Paraíba do Sul e outras em processo de implantação, né, como o Paranapanema, Rio Grande, o Parnaíba, entre outros, tá? Então aqui são as principais bacias hidrográficas em nível federal, lembrando sempre, novamente, que existe bacia hidrográfica em nível federal, né, quando ela incorpora ali dois estados, né, quando faz divisa ali com outro país, ou bacia hidrográfica em nível estadual, e aí a bacia hidrográfica como um todo está localizada apenas dentro de um estado. Tá? Então, quando a bacia hidrográfica está dentro somente de um estado, ela é nível estadual. Quando ela está dividindo dois estados, veja aqui, ó, Paranaíba está Goiás e Minas, então ela é uma bacia hidrográfica nível federal. Então aqui vocês podem observar que boa parte do país, em nível federal, não tem bacia, não tem cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Se pegar ali na região norte, não tem nenhuma bacia hidrográfica que cobra. No centro-oeste, nós temos apenas a do Paranaíba. Lá no sul, só tem ali o Paranapanema, que está em processo ali de instalação da cobrança. Então, pessoal, em nível, né, federal, a gente ainda está muito lento, né, no processo de implantação das políticas, né, de cobrança de uso dos recursos hídricos. Tá? Falando em nível estadual, nós temos aqui em azul mais escuro, os locais, as bacias hidrográficas, onde já se tem a implantação. Tá? Então, o que está mais azul escuro aqui, principalmente lá no Ceará. O Ceará é muito evoluído na gestão de recursos hídricos. Ceará, parte ali do Rio Grande do Norte, tem várias bacias hidrográficas estaduais que já fazem a cobrança. Se a gente olhar aqui no sul, boa parte do estado de São Paulo também faz cobrança, né? A parte ali Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, Paraná, boa parte dos estados do centro-sul ali, não, principalmente do sudeste, quer dizer, tem-se a cobrança já instalada. Então, o que está aqui em azul mais escuro são estados que têm bacias hidrográficas com cobrança já efetivada, já está sendo feita. Por outro lado, esse azul mais claro, tá? Vocês podem observar aqui, esses azulzinhos mais claros aqui, ó, lá Maranhão, parte aqui do Tocantins, parte de Minas Gerais, parte da Bahia, são bacias hidrográficas estaduais que estão em processo de implantação. Tá? A gente pode incluir isso daqui, ó, a parte sul de Goiás. Tá? A gente pega aqui a bacia do Meia Ponte, a do Rio dos Bois, a do Corumbá. Essas bacias hidrográficas aqui estão também em processo de cobrança, mas em processo ainda de desenvolvimento da metodologia da cobrança. Tá? Então, não foi feito ainda, não está sendo feito cobrança pelo recurso hídrico nessas bacias hidrográficas, mas já está em processo. Por outro lado, esses outros
bacias hidrográficas aqui indicadas por esse amarelo são bacias hidrográficas que já se tem o comitê de bacias criado, já se tem alguma articulação para se falar sobre cobrança, mas que ainda não avançou muito. Tá? Então a gente percebe que no Brasil a gente tem, né, alguns comitês, metade do Brasil tem comitê já de bacia hidrográfica criado, porém, falando de cobrança, a gente tem apenas uma pequena parcela, né, do nosso território que realmente se faz a cobrança pelo recurso hídrico. Tá? Então a gente tem muito a se desenvolver. Isso nós estamos falando aqui em termos do ano. Esse mapa aqui é do ano de 2020. Tá? Não saiu ainda o mapa atualizado de 2022. Eu sei aqui de Goiás porque eu faço parte desses comitês e eu conheço aqui a situação. Mas em pleno 2020, 2022, né, a gente tem uma realidade muito longe da adequada. Né? A Política Nacional de Recursos Hídricos é 97, ou seja, a gente tem quase 25 anos da política e até hoje a gente tem apenas metade do Brasil ali com comitês de bacias hidrográficas criadas, a gente tem, né, menos de um quarto ali do país com cobrança pelo uso dos recursos hídricos. A gente viu também a aula sobre enquadramento, tem poucos corpos hídricos no Brasil com política de enquadramento. Então, assim, todos os 5 instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, quase todos eles estão muito pouco implantados, muito pouco efetivados. Esse é um problema muito sério, né, quanto à Política Nacional de Recursos Hídricos, porque ela é muito bonita no papel, mas em termos de implantação ela está mais efetiva em alguns estados aqui do Sudeste, né? Ceará ela funciona muito bem, Goiás está começando a evoluir, no Sul aí tem algumas regiões, mas por exemplo no Centro-Oeste como um todo, Mato Grosso do Sul, Norte, em alguns estados do Nordeste ainda está muito incipiente o desenvolvimento da política. Tá? Falando então de valores, a gente só trouxe aqui um detalhamento aqui, ó. Por exemplo, lá em São Paulo, tá? Na bacia hidrográfica, né, somando todas as bacias hidrográficas, né, pegando todas aquelas bacias hidrográficas aqui de São Paulo, ó, tudo essa daqui que estão azul, que já faz a cobrança. Lá no ano de 2018 foi arrecadado isso daqui, pessoal. Ó, lá no Paraíba do Sul foi tanto, lá no PCJ, né, que é outra bacia hidrográfica, que é o Piracicaba, o C eu esqueci o nome, e o J é Jundiaí, são 3 rios. Arrecadou-se tanto, Tietê, variados bacias hidrográficas, tá? Todos esses aqui indicados aqui no mapa. E aí, mostrando o quanto que se cobrou no ano de 2018. Somando tudo, né, todos os recursos obtidos no estado de São Paulo pelas bacias hidrográficas estaduais, chegou-se ao valor de 570 milhões de reais. Tá? Então, considerando todas as bacias hidrográficas ali do estado de São Paulo, se arrecadou 570 milhões. Cada bacia hidrográfica tem o seu respectivo valor. Por exemplo, aqui a do Alto Tietê foi 144 milhões de reais, né, obtidos lá no ano 2018. No Paraíba do Sul foram 46 milhões. Cada bacia hidrográfica dessa tem seu próprio comitê e tem o seu próprio plano, e o recurso vai ser aplicado naquela bacia hidrográfica no ano subsequente, para se fazer as políticas previstas, né, no plano de recursos hídricos. Tá? Então, por exemplo, Paraíba do Sul arrecadou 46 milhões. Vai ser aplicado nessa bacia hidrográfica 46 milhões para se fazer a gestão hídrica da bacia. Tá? Então, aqui só alguns exemplos de valores. Né? E aí, obviamente, as bacias que ainda estão em implantação não têm recurso ainda arrecadado. E aí a gente vai falar agora de valores, tá? Fórmulas da cobrança. Pessoal, existem variadas fórmulas, tá? Não é uma única fórmula, eu vou já deixar isso bem adiantado e claro para vocês. Não tem uma única forma de cobrança, tá? Vocês podem anotar aí no caderno de anotações de vocês. Cada bacia hidrográfica ela vai adotar uma determinada expressão, uma determinada fórmula. Por que disso? Porque tem bacia hidrográfica que o uso é mais agrícola, tem bacia hidrográfica que o uso é mais industrial, tem bacia hidrográfica que tem diversos usos, né? Cada um utiliza de uma forma. Tem bacia hidrográfica que é só um latifúndio, só tem grandes produtores, só tem galera com muita terra. Tem bacia hidrográfica que tem muito pequeno produtor. Então, dado todas essas diferenças, as fórmulas também vão ser diferentes, justamente para tentar conciliar todos os usos. Por exemplo, na bacia hidrográfica do Rio Paranaíba, bem aqui, ó, divisa de Goiás com Minas Gerais, essa bacia hidrográfica federal
tem-se a cobrança já instalada e a forma utilizada é essa daqui, ó. O valor total a ser pago por um determinado usuário por ano, tá? No ano, então é o valor anual. Ele é somado, é um somatório do quê? Do valor captado, quanto que se capta, né, ali em termos de volume de água, mais o valor que se lança ali de esgoto, menos 500. Esse 500, pessoal, ele funciona como se fosse um desconto referente aos pequenos produtores. Se eu sou um pequeno produtor, né, da bacia hidrográfica ali do Paranaíba, utilizo a água do Paranaíba e lanço o esgoto ali de alguma forma, né, dentro do processo produtivo, seja ali, por exemplo, para um confinamento bovino, ele confere aos pequenos produtores esse desconto de R$ 500. Se eu sou um grande produtor, produzo muito, capto muito e uso muita água e lanço muito esgoto, aí os R$ 500 não vai fazer diferença. Mas se eu sou um pequeno produtor, isso aqui já dá um desconto para o pequeno produtor que às vezes ele não vai pagar nada, tá? Então, em algumas bacias hidrográficas vocês podem encontrar alguns números como esse daqui, né, que refere-se a um determinado desconto que a fórmula dá, né, que a Comitê de Bacia Hidrográfica dá, para isentar pequenos produtores, tá? E aí utiliza-se ainda, né, no caso do Paranaíba, esse valor com o Cagestão. O que seria esse Cagestão? A bacia, né, o Paranaíba, ele arrecadou lá, por exemplo, determinado valor no ano. Se no ano seguinte ele gastou aquele recurso, conseguiu utilizar aquele recurso conforme está no plano, né, conseguiu prestar as contas certinhas de como o recurso foi gasto, então o K vai ser igual a 1 para o ano seguinte. Tá? Se não gastou, se teve problema na prestação de contas, se teve algum tipo de ilegalidade, o K então vai ser 0. Tá? Então esse K aqui no caso ali do Rio Paranaíba, ou ele é 1 ou ele é 0. Tá? Então depende se o recurso foi utilizado, o recurso do ano anterior foi utilizado de forma adequada, prestado conta, tudo bonitinho, K igual a 1 para o ano subsequente. Se não foi, K igual a 0. Ou seja, se o recurso da bacia hidrográfica do Paranaíba não foi utilizado de forma adequada, né, no ano seguinte não vai ter cobrança. É basicamente isso que a fórmula está dizendo. Tá? O recurso foi bem utilizado, a gente pegou o recurso, né, utilizou, fez recuperação, utilizou-se para manutenção do comitê, utilizou-se para variadas ações previstas no plano, beleza. No ano seguinte vai continuar tendo cobrança. Não foi? Então o K vai ser igual a 0. O ano seguinte não vai ter cobrança. E por aí a fórmula se desenvolve. Tá? Então nós temos o valor da captação, né, o quanto que se paga pela retirada da água do rio, o valor para lançamento, quanto se está lançando de esgoto, menos o R$ 500, vezes tudo ali, né, entre parênteses, vezes o K gestão. Tá? E aí o valor da cobrança, né, a gente pode observar aqui, ó, o valor da cobrança para captação é a vazão captada, né, tantos metros cúbicos por dia, por hora, depende ali da unidade que está, vezes o PPU. Tá? O PPU é o preço unitário. Esse PPU, pessoal, pode até anotar aí, significa preço público unitário. Tá? Ou seja, corresponde ao valor que vai ser cobrado, né, para cada unidade de vazão captada, de volume captado. Se eu capto 1 metro cúbico, então o PPU para 1 metro cúbico vai ser tantos reais. Tá? A mesma coisa o PPU para lançamento. Então é preço público unitário. Tá? Então nós temos o valor para captação, tá? Que é a vazão captada vezes o PPU para captar. De lançamento vai ser a carga orgânica de DBO vezes o PPU para lançamento. Tá? Enquanto que o próprio valor da carga orgânica, para quem não conhece, é a concentração de DBO vezes a vazão de lançamento. Então, concentração de DBO vezes vazão de lançamento, eu tenho a carga orgânica de DBO, né, matéria orgânica. Jogo ali em cima, tá? A carga orgânica vezes o PPU de lançamento dá o valor. Valor de captação, valor de lançamento. Falando nesses PPUs, a gente tem aqui o exemplo do Rio Paranaíba. Tá? No caso da captação, o Paranaíba só cobra de duas formas. Ou para captar, ou para lançar, ou as duas coisas junto. Tá? Então, geralmente, quem está captando, geralmente está lançando. Então, sempre, a maioria das vezes, tem as duas coisas. Mas tem setor, por exemplo, a irrigação, que ela só capta, ela não lança. Mas, por exemplo, uma indústria, ela capta e lança. O abastecimento público faz a captação e faz o lançamento de esgoto. Então, tem a atividade que só capta, tem a atividade que capta e lança. Tá?
Então aqui estão os PPUs. Por exemplo, o abastecimento público vai ser pago para cada metro cúbico que retirar de água do rio, né, para cada 1.000 litros que se retira de água do rio, o setor público de abastecimento vai pagar o quê? 0,0345, ou seja, se minha conta não estiver errada aqui, 3 centavos uns pouquinho, né? Ou seja, cada 1.000 litros de água que a Saneago, por exemplo, em Goiás, tirar do Paranaíba, ela vai pagar 3 centavos, tá? O setor do consumo humano também, né? Se for uma retirada de água não vinculada a uma companhia de saneamento, for um consumo humano direto, né? Por exemplo, numa propriedade rural ali, eu estou tirando água ali do rio ou mesmo do lençol freático para fazer o consumo humano. Por exemplo, no caso de poço, os poços tubulares profundos. Indústria, também 3 centavos a cada 1.000 litros. Aí todo mundo está aqui, ó, né? No caso, quando a cobrança é para irrigação, veja aqui a diferença, ó, é menos de 1 centavo, tá? É 0,0045, ou seja, é meio centavo que a indústria ali, as atividades de irrigação vão pagar, ou seja, meio centavo para cada 1.000 litros, né? Foi o que foi definido lá no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. É um valor muito, mas muito baixo, né? Muito, mas muito baixo mesmo. Eu nem, dentro do comitê, já tive algumas discussões referentes a isso, mas não teve como, né? Lá no Paranaíba foi-se adotado esse valor aqui de meio centavo referente a 1.000 litros de água consumida, na verdade captada do Paranaíba, tá? Aí, pessoal, com referência ao lançamento de águas residuárias no corpo hídrico, vai ser pago, né, quase ali 20 centavos, 18 centavos, né, 18 centavos para cada quilo de DBO, tá? Então, se a gente observar aqui a fórmula aqui em cima, né, a carga orgânica, a carga orgânica vezes o PPU vai ser isso aqui então, 0,1837, ou seja, 18 centavos para cada quilo de DBO lançado, tá, no corpo hídrico. Lembrando que a DBO vai ser considerada aqui, a vazão vezes a concentração da DBO, tá? Então nós temos valores PPUs para captação e para lançamento. Com esses PPUs a gente pode calcular o valor da captação, o valor do lançamento, jogar aqui na fórmula e aí sim é feito a cobrança pelo uso da água, pelo menos o cálculo dos valores. Em outros comitês de bacia hidrográfica, em outras bacias hidrográficas, como eu já falei para vocês, temos valores diferentes. Tá? Temos valores e fórmulas diferentes. Aqui eu estou só trazendo, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, as fórmulas utilizadas lá no Rio Federal, né? Então é o Comitê de Bacia Hidrográfica Federal do Rio Paraíba do Sul, que envolve Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Então esse Rio Paraíba do Sul, que pega esses 3 estados aqui, ó, tem uma fórmula para captação, tem uma fórmula para consumo e tem uma fórmula para o valor da carga de esgoto lançado, de águas residuárias. Então perceba que são 3 fórmulas diferentes, tá? Por exemplo, a fórmula da captação tem uma coisa diferente que é o K da classe. Tá? Então, ó, leve em consideração a classe do rio do trecho em uso. Por exemplo, se o trecho que você está utilizando água lá nesse Rio Paraíba do Sul é classe 1, você vai pagar mais caro, o K vai ser mais alto. Se o rio é classe 2, o K vai ser um pouquinho mais baixo. Classe 3, classe 4, classe 4 vai ser um K mais baixo ainda. Então, ou seja, lá no Paraíba do Sul se estipulou que o valor da cobrança vai ser a vazão vezes o PPU, só que considerando a classe do rio, tá? Do corpo hídrico. E aí, relacionado agora ao valor do consumo, tá? Perceba aqui que aqui tem 3 classes de cobrança, tá? Isso aqui é um ponto muito importante. Aqui no Paraíba, né, no Rio Paranaíba, né, Goiás e Minas, só tem 2 classes de consumo, que é só tem 2 classes de cobrança. Cobra-se pela captação, aquilo que tira de água do rio, e cobra-se pelo lançamento, né, o lançamento de esgoto. Agora, lá no Paraíba do Sul, são 3 classes, tá? 3 classes de cobrança. Primeira classe é a captação, igual a gente já viu aqui, que é tirar a água do rio. A segunda classe é o consumo, o quanto de água não volta para o rio, tá? Por exemplo, uma atividade ali de indústria de alimentos, né? Tira a água de um rio ou de um aquífero, consome essa água. Como que consome? Né? Através dos produtos. Por exemplo, para fazer refrigerante, para fazer cerveja, a água vai virar o produto. Tá? Então,
parte da água vai ser consumida no processo produtivo. E aí a fórmula para calcular esse valor consumido vai ser essa daqui, ó. Vazão que está captando, vazão que está lançando, uma menos a outra, uma dividido pela outra aqui, vezes o PPU e tal. Então, assim, é uma terceira forma de cobrança. Tem bacia hidrográfica que cobra captação e lançamento, tem bacia hidrográfica que cobra captação, consumo e lançamento. Então, no caso aqui do Paraíba do Sul, são os três valores, ó. Valor para lançamento, valor para consumo, valor para captação, tá? E aí outra característica que tem nessa bacia hidrográfica do Paraíba do Sul é que cada atividade a fórmula que muda. Por exemplo, o valor para consumo, ó, o valor para consumo. Como a irrigação consome muito, a fórmula para irrigação ela é diferente dessa daqui, ó. Essa daqui é uma fórmula para a indústria, tá? Então aqui é uma fórmula para a indústria. E se você observar, pegar lá o plano de recurso hídrico da bacia do Paraíba do Sul, você vai ver que lá a fórmula de consumo para irrigação ela é um pouquinho diferente. Então ela tem essas particularidades. Se for atividade de irrigação, vai ser uma fórmula para consumo. Se for atividade industrial, vai ser outra fórmula para consumo. Então, tem essas particularidades também, tá? Mas de forma geral, pessoal, vocês não precisam decorar essa fórmula, não tem a necessidade. Quando vocês forem trabalhar dentro de algum comitê de bacia hidrográfica, forem trabalhar em uma consultoria, dentro até mesmo na parte de gestão ambiental, gestão de recursos hídricos de alguma empresa, e que vocês estiverem sofrendo a cobrança, né, a empresa de vocês estão sendo cobradas pelo recurso hídrico, você pode ficar atento, né, a qual tipo de fórmula, né, qual tipo de cobrança que está sendo feita. É captação, consumo e lançamento ou apenas captação e lançamento, como o caso do Paranaíba, tá? Pois bem, os próprios PPUs aqui, né, do Paranaíba do Sul, ele também é um pouquinho um pouquinho diferente, né, um pouquinho diferente em relação ao Paranaíba, né, Goiás, Minas. Por exemplo, os PPUs, né, lá em 2017, estava um PPU aqui para captação, né, mais ou menos 1 centavo, para consumo da água, né, se a água for consumida, cada metro cúbico de água que é consumida pela empresa e que não volta para o rio, vai ser cobrado a 2 centavos, enquanto que o lançamento é mais ou menos 7 centavos. Isso que foi lá em 2017. Aí eles têm uma fórmula que considera a inflação, né, dado ali pelo índice IPCA. Então eles pegam lá o valor de 2017, multiplica pelo IPCA de 2017, de 2018, 2019, 2020 e aí chegou no valor de 2021. Ou seja, a cada ano que vai passando, a gente pega o valor de referência do ano 2017 e vai acrescentando os valores do IPCA, que é o índice corrigido lá da inflação, tá? Então, essa é uma forma que a Bacia Hidrográfica Rio Paraíba do Sul, Rio Federal, utilizou ali para corrigir a inflação e corrigir os valores arrecadados. Lembrando que lá capta, consome e lançamento. Todas essas três atividades têm cobrança, tá bom? Enquanto que aqui em Goiás, Minas, só captação e lançamento. E aí, aqui só um gráfico aqui mostrando todos os principais corpos hídricos, né? Então aqui tudo bacia hidrográfica federal, tá, pessoal? O bacia hidrográfica federal de 2022 mesmo. Tem a bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, tem dos rios PCJ, São Francisco, Rio Doce, Rio Paranaíba e Rio Verde Grande, que são as principais bacias hidrográficas federais. Vocês podem observar aqui, ó, qual que faz a cobrança pela captação. Ó. Todo mundo cobra pela captação. Então, se até passar o cursor aqui, ó, todo mundo cobra pela captação. Tá? Quem cobra pelo consumo? Ó, o Paraíba do Sul cobra pelo consumo, o PCJ sim e o São Francisco sim. E o Rio Grande sim. Então, Rio Doce, Rio Paranaíba não cobra pelo consumo. Agora, pessoal, quem está cobrando pelo lançamento? Tá? Basicamente todo mundo, só que cada um de uma forma diferente. Veja aqui, ó, o Paraíba do Sul ele está cobrando em termos de quilo de DBO. Tá? Então, Paraíba do Sul, quilo de DBO, o PCJ, quilo de DBO. Já o São Francisco, ele cobra não por quilo de DBO, mas por volume. Tá? Então, assim, não me interessa se é 1000 quilos de DBO, 1000 quilos de matéria orgânica. Ele está cobrando por metro cúbico, seja um esgoto mais limpo ou esgoto mais sujo, né, vamos chamar assim.
não interessa, você está cobrando por volume, tá? Então é por volume. Então tem-se essa diferença de metodologia em cada bacia hidrográfica. Alguns cobram por quilo, outros cobram por volume de esgoto, tá? Então quilo de DBO, volume, né? Eu prefiro, eu gosto mais da ideia do quilo de DBO, porque isso daqui representa um impacto mais direto na bacia hidrográfica, tá? Se tem muita matéria orgânica, impacta muito mais significativamente o corpo hídrico. Então, chegando aqui, né, no São Francisco, cobra por volume, no Rio Doce, cobra também por quilo, no Paranaíba, cobra por quilo, e no Rio Verde Grande também cobra por quilo. Então, se a maioria das bacias hidrográficas cobram por quilo de DBO, apenas o Rio São Francisco cobra-se por volume, tá? E aí tem outra forma de cobrança também, que vale para alguns casos, que é a questão da transposição, né? O que é a transposição? É você pegar a parcela do rio e desviar. No Rio Doce cobra-se e também no bacia hidrográfica do PCJ também se faz a cobrança, tá? Então tem a cobrança pela transposição nessas duas bacias hidrográficas. Então, aqui a gente tem um panorama geral da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nessas bacias hidrográficas, tá? E aí, já finalizando então, só mostrando um pequeno exemplo aqui de como que é feito o cálculo, né? A gente tem um corpo hídrico aqui, vamos imaginar que é o Paranaíba, tá? Tem uma indústria aqui fazendo a captação de 100 metros cúbicos por hora, tá? Essa indústria capta 100 metros cúbicos por hora, consome 70 metros cúbicos por hora, tá? Então, ou seja, ela tem um consumo bastante alto, 70% do que ela capta ela consome, ela funciona 24 horas, 365 dias, então ela funciona muito né, a todo momento. E aí tem-se o lançamento de esgoto, né, de águas residuárias de 30 metros cúbicos por hora. Então, se o cálculo for feito naquela bacia hidrográfica por volume, o volume é esse aqui, ó, metros cúbicos por hora. Então, são 30 metros cúbicos, tá? 30 metros cúbicos por hora. Se o cálculo for feito em termos de volume, agora, se o cálculo for feito em termos de carga orgânica, vai ser 20 kg de DBO por hora, tá? Então, a indústria capta, consome e lança. Só que, como a gente já viu, no Paranaíba não tem cobrança pelo consumo. Então, a gente não vai considerar o consumo, vai ser considerar a captação e considerar o lançamento. E aí, a fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula da cobrança, né, no próprio comitê de bacia hidrográfica, que é o valor captado, o valor lançado, menos 500 vezes o K-gestão. Vamos calcular o valor captado, que foi 100, né? Então a gente tem aqui, ó, captando 100. Quanto que se cobra lá no Paranaíba? Vamos ver, o PPU, né? No caso para a indústria, ó, 0,0345 reais por metro cúbico. Então, ou seja, é esse PPU que a gente vai utilizar. Então nós vamos aqui, tá? Vai ser o quê? Vai ser 100 metros cúbicos por hora vezes 0,0345. Tá? Multiplicando um pelo outro dá mais ou menos R$ 3,45 por cada hora. Se eu pegar isso daqui e multiplicar por 24, dá um dia, multiplica por 365 dias, nós teremos então que a indústria, funcionamento 24 horas, vai pagar pelo valor captado em um ano R$ 30.222. Isso daqui vai pagar mais de 30 mil só pelo valor captado, tá? E pelo valor lançado, voltando lá, no Paranaíba se utiliza o quê? No Paranaíba se utiliza a fórmula da carga orgânica, tá? Então, a carga orgânica, nós já temos o valor dela lá, né, 20, vai ser o quê? É o valor da carga vezes o PPU. Qual que é o PPU para lançamento? 0,1837. Então, nós voltamos lá, né, vai ser 20, que 20 é o quê? 20 quilos de DBO por hora, é carga. Tá? Então, 20 vezes 0,1837 deu R$ 3,67 por cada hora. Tá? Multiplicando vezes 24, vezes 365 dias, nós teremos então R$ 32.184,24 centavos de reais. Tá? Isso em um ano. Somando o valor captado no ano, né, a ser pago pela captação, e o valor a ser pago pelo lançamento, né, menos R$ 500, vezes o K-gestão igual a 1, dá 61 mil, quase 62 mil reais que essa empresa vai ter que pagar no ano. Tá? Aí beleza, você é um gestor, né, você foi contratado lá na parte de gestão ambiental e tal,
para assessorar a empresa, e aí a empresa está achando muito caro, ó, 62 mil reais, né, que a gente vai ter que pagar por ano. Né? O que dá para ser feito para diminuir esse custo, né, que a gente tá tendo ali pela empresa, né, pagando 62 mil reais por ano? Como que a empresa pode reduzir esses custos? Uma das formas é, obviamente, reduzindo a produção. Ao invés de trabalhar 24 horas, vai trabalhar lá, né, 18. Mas isso implica em quê? Isso implica geralmente em perda de produção. Né? A empresa não quer perder produção. Por outro lado, então, o que pode ser feito? A captação a empresa não tem como deixar de captar, mas podemos mexer aqui. Ó, né? Ao invés de lançar 20 kg de DBO por hora, né, vamos implementar um melhor sistema de tratamento de esgoto. Se eu melhorar o tratamento de esgoto, de forma que a empresa não mais lance 20 kg de DBO, se ela for lançar, por exemplo, 8 kg de DBO. Tá? Então, melhorando o sistema de tratamento, ela vai lançar um esgoto com melhor qualidade. E isso vai implicar em um novo valor aqui. Ó. Vai ter uma redução aqui de mais ou menos ali, ó, 16, 17, 18 mil reais. Tá? Então já dá um valor considerável aqui no final do ano. Então essa é uma alternativa que você pode oferecer para a empresa. Melhora o sistema de tratamento, vai reduzir o valor aqui a ser lançado. Tá? Então essa é uma das estratégias. E aí por fim, quem faz a cobrança, tá? Quem faz a cobrança? Esse slide aqui a gente vai complementar ele com a próxima aula, que é de comitê de bacia hidrográfica, que fala do sistema sistemas de gerenciamento de recurso hídrico em nível federal, estadual. Mas de forma geral, pessoal, de forma geral é o seguinte: tem quem aprova, né, os valores e mecanismos, quem elabora qual fórmula vai ser utilizada, qual é o valor do PPU, e tem quem faz a cobrança. Então tem quem faz a regulamentação, usa a fórmula X, Y, Z, o PPU vai ser esse ou esse, tá? Vai fazer a cobrança de que forma? Considerando captação, consumo e lançamento, ou só captação e lançamento? Quem define isso, pessoal, é o Comitê de Bacia Hidrográfica e o Conselho, tá? Conselho Nacional ou Estadual e o Comitê de Bacia Hidrográfica Nacional ou Estadual. Então, essa galera aqui, tá? Comitê de Bacia Hidrográfica. O que o Comitê de Bacia Hidrográfica faz? Ele vai pegar o plano de bacia hidrográfica, vai fazer as proposições, né, da forma de cobrança, dos mecanismos, das fórmulas, dos PPUs, colocou tudo no papel. Depois disso, vai para o Conselho Estadual ou para o Conselho Nacional. Tá? Esse conselho ele aprova. Quando o conselho aprovar, beleza, já está efetivado. Quem vai fazer a cobrança vai ser a ANA, se for um rio federal, e vai ser uma entidade estadual, né, no caso a SEMAD, que vai fazer a cobrança. Então, quem faz a regulamentação para a cobrança? Comitê de Bacia Hidrográfica e Conselho, estadual ou federal. E quem executa é o órgão executivo, ANA, Federal, SEMAD em nível de Goiás, por exemplo. Tá bom? Então, basicamente é isso toda a estrutura da cobrança. Um pouquinho mais sobre isso a gente vai falar na próxima aula sobre comitês de bacias hidrográficas. E a gente finaliza por aqui nessa próxima aula que está escrito aqui cobrança pelos recursos hídricos, né? Mas é só lembrar, né? Comitê, eu não marquei, de bacias hidrográficas. Então é essa próxima aula no qual a gente complementa, tá bom? Agradeço a atenção e até a próxima.